bom congregar. Como é bom estarmos juntos, desfrutando da graça do Senhor. E claro, a gente começou esse mês de setembro. Nosso pastor, quem estava aqui domingo passado? Se você não veio, nós temos aí um recurso maravilhoso de assistir a mensagem. Ah, não foi gravada, né? Desculpa aí, mas quem veio, veio. Quem não veio, foi servido aqui um banquete espiritual, nos estimulando a sermos sal e luz. Quem lembra? Quantos estudaram sobre esse assunto no Verbo Connect? Uau, gente, eu tenho certeza que vocês fluíram nesse assunto. Amém? Foram estimulados a ser sal e luz aqui nessa terra. Irmãos, foi para isso que nós nascemos de novo. A gente não nasceu de novo para ser um crente borocochô. Amém? Não aceita isso para você. Se posiciona nas verdades de Deus para a sua vida. E como é bom, irmãos, a gente poder liberar esse sabor de Jesus na nossa vida. Cadê os meus alunos de fruto do Espírito? Uhul! Terminamos segunda-feira essa matéria e eu falei muito sobre nós termos cheirinho de Jesus, gostinho de Jesus. Amém, queridos? Vê se tem cheirinho de Jesus aí. Tem que ter, você tem que ter gostinho de Jesus. Você tem que ter cheirinho de Jesus, as pessoas têm que chegar perto de você e elas têm que se sentir bem. As pessoas, ao terem contato com você, vão dizer assim, meu Deus, que ser humano é esse? Por causa da vida de Deus, por causa do Espírito Santo, por causa da palavra. Então deixa fluir, querido, deixa fluir essa vida de Deus que está dentro de você. Amém? Jesus está voltando. Amém? E a gente precisa cada dia mais, amados, colocarmos para fora aquilo que recebemos de Deus. Porque isso vai ser vida para nós. Amém? Toda vez que você se sentir assim meio tristonho, meio borocochô, toda vez que você for tentado a desanimar, querido, procura alguém para você ser uma bênção. Procura alguém para você servir. Liga para alguém para declarar palavras benditas. Procura alguém para você amar e você vai receber isso de volta. Porque é assim, querido. Jesus falou, olha, tenha mais alegria em dar. Amém? Às vezes a nossa carne, ela sempre está mais assim disposta para receber. Mas a gente tem que ter muito mais alegria em dar, em compartilhar, amém? Compartilhar essa vida de Deus que é extraordinária. Quantos estavam aqui no evangelismo de ontem da Escola de Ministros? Uhul, que bênção, queridos. Nós tivemos a oportunidade de sairmos com um grupo de alunos para a orla aqui do Guaíba, ali próximo ao gasômetro, também no Parque Harmonia. Irmãos, que experiência maravilhosa. Todas as vezes que nós temos essa oportunidade de sairmos do nosso conforto. Porque é assim, queridos, eu não sei se acontece com você, mas todas as vezes que nos é proposto algo para a gente sair da zona de conforto, a gente fica meio assim, mas o que é que eu vou dizer? Mas o que é que eu vou falar? Ai, está tão bom aqui debaixo do meu edredom. Ai, está tão bom, eu queria assistir aquela série da Netflix. Não é assim, irmãos? O nosso corpo sempre vai querer nos colocar para um lugar de comodismo. Mas graças a Deus pela igreja, irmãos, amém? Graças a Deus pela vida uns dos outros, porque nós vamos sendo estimulados a participar desse tipo de ação em que a gente sai da nossa zona de conforto e a gente se expõe mesmo para alcançar vidas. E, amados, nós tivemos tantos testemunhos ontem e temos feito isso. Eu não sei se você percebe, mas há uma estação que Deus está assim, sinalizando para a nossa igreja. Você percebe? A respeito de ganhar vidas, a respeito de nós conquistarmos almas para o Senhor, de nós sermos sal, de nós sermos luz aonde Deus nos colocou. E sabe, irmãos, isso vai gerar bênção para a nossa vida, vai gerar vida para nós. Como é bom a gente se sentir útil, não é assim? Como é bom a gente saber que a gente foi uma bênção na vida de outra pessoa. Tivemos tantos testemunhos ali, tantas vidas foram alcançadas, né? O meu grupo mesmo teve a experiência de evangelizar uma estrangeira.
Olha que bênção. A gente não faz ideia, irmãos, da quantidade de pessoas diferentes, de nacionalidades diferentes, de gostos diferentes, que estão passando por situações diferentes, que a gente vai ter a oportunidade de tocar. E sabe, eu vou te dizer, Deus não vai nos conectar com pessoas por acaso, amém? Existe algo dentro de mim e dentro de você que a outra pessoa vai precisar. Amém, queridos? Isso é poderoso demais. Então, todas as vezes que a gente tiver uma ação dessa de evangelismo, participa. E, claro, você não vai esperar que uma ação dessa aconteça mensalmente. Não, querido. Amanhã mesmo é segunda-feira. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus! Essa segunda-feira nunca existiu. Amém? E nós podemos decidir, irmãos, que amanhã nós vamos influenciar o local onde Deus nos plantou. Amém? Porque o bastão foi passado para você, amém? Jesus, ele completou, ele concluiu o ministério terreno dele aqui na terra. Ele andou sobre essa terra, fazendo bem, curando os oprimidos de Satanás, porque Deus era com ele. Ele libertou, ele curou, ele alimentou, ele multiplicou pães. Mas o ministério terreno dele concluiu, amém, irmãos? Ele ressuscitou, ele está sentado à direita de Deus. E lá no céu, irmãos, ele está fazendo um outro trabalho, vamos dizer assim. Lá Jesus está exercendo o seu ministério celestial como advogado, como intercessor, mas como proclamador, mas não. Diga assim, ele me convocou para ser o seu porta-voz. Uau, irmãos! Ser porta-voz de Jesus aqui na terra não é para qualquer um. Amém? Lá em João, no capítulo 20, versículo 21, quando ele apareceu para os discípulos, ele disse, paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Aleluia, irmãos. Nós recebemos verdadeiramente o mesmo equipamento que Jesus tinha quando estava andando por sobre essa terra. Que equipamento é esse? Diga o Espírito Santo. Amém? Como é que nós recebemos o Espírito Santo? Quando nós confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E se você ainda não confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, essa é a sua noite. Para você receber o Espírito Santo, ser templo da presença de Jesus e ser mesmo, se tornar esse porta-voz das boas novas, fazendo e falando aquilo que Jesus fez e falou. Amém, irmãos? Nós também tivemos o privilégio de, nesses últimos dias, viajar para Campina Grande, a minha cidade. Dá licença, irmãos. Quantos estiveram lá conosco? Fomos, por causa da aula de campo da Escola de Ministros. E que experiência maravilhosa. Para mim, pessoalmente, foi muito emocionante. Porque ver vocês lá, na minha cidade foi um presente de Deus, Ver a maioria de nós aqui conhecendo o nosso ministério, conhecendo o apóstolo Guto, toda a nossa diretoria lá em Campina Grande foi realmente muito impactante, muito importante. E lá a gente teve a oportunidade de ouvir um pastor de uma igreja contando o testemunho de como ele foi alcançado pelo Evangelho. E pasmem, irmãos, aquele pastor nasceu de novo por causa de um par de tênis. Eu fiquei impactada com esse testemunho. Como que uma pessoa vai nascer de novo porque recebeu um par de tênis? Diga assim comigo, por quê? Existem muitas formas de expressarmos o amor de Deus. Aqui está o segredo, irmãos. Existe algo dentro de você que só você pode fazer. Não limita as maneiras de você compartilhar o amor de Deus. Talvez Deus vai te usar com palavras. Talvez Deus vai te usar através da oração, através das suas redes sociais. Mas talvez através de um presente, de uma boa ação, de uma gentileza, de um serviço, de um favor. Queridos, existem muitas maneiras de nós mostrarmos quem é Jesus, porque Ele é bom demais, não é? Você indicaria uma comida que você não gostou? De forma nenhuma, mas eu tenho certeza que quando você vai comer um X daqueles, que vocês fazem e que é top das galáxias, aí vocês dizem, naquele lugar ali, o X é bah.
Maravilhoso. Barbaridade. Não é assim, irmãos? Com Jesus não é diferente, amém? Jesus é bom demais, irmãos. Quando nós estamos provando dessa vida de Deus, quando a gente vai provando dos milagres, quando a gente vai provando que esse livro aqui não é um simples livro, mas que ele carrega poder, que ele carrega vida, irmãos. A gente quer falar para todo mundo. Amém? A gente quer colocar uma camiseta dizendo Jesus te ama. A gente quer fazer um aniversário para os nossos filhos. A gente quer fazer uma oração nesse aniversário. A gente quer botar músicas que falam de Jesus nesse aniversário, porque existem milhões de maneiras criativas, irmãos, de nós expressarmos o amor de Jesus para as pessoas. E eu quero te estimular nessa noite a você sair daqui pensando em várias maneiras de você falar de Jesus para as outras pessoas. Por exemplo, lá no Verbo Shop nós temos livros maravilhosos, mas quantos sabem que não é todo livro que a gente vai dar para uma pessoa que ainda não tem Jesus? E eu quero te indicar esse livro top, fino, rápido de ler, mas poderosíssimo. Você nunca estará só, do nosso querido pastor Bud Wright. É um livro, querido, para você ter dentro da sua bolsa, ter dentro do seu carro, ter com você para quando você perceber a oportunidade, você dá esse livro. Amém? Nós temos também os nossos flyers, que são aqueles papéis que a gente imprimiu aqui na igreja. Quantos já viram os nossos flyers? Ficaram maravilhosos, né, irmãos? Tem uma mensagem linda que a nossa querida Ana escreveu. Top demais, é uma mensagem curta, objetiva, mas que fala do amor de Deus. E ali a gente tem os nossos contatos, os horários de culto. Então a gente precisa estar com a anteninha ligada. Levanta aí o dedinho. Você sabia que você tem uma anteninha? Você tem uma antena espiritual dentro de você. E é impressionante, irmãos, como essa antena funciona. A gente só precisa ligar ela. Amém? Diga, eu tenho uma antena espiritual. Eu só preciso ligar ela. O que significa isso, irmãos, dentro do que a gente está falando aqui? É que por onde nós formos, porque Jesus disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Essa palavra ide é indo, ou seja, onde nós formos. Pensa na sua agenda de amanhã. Vou para o colégio, vou pegar um ônibus, vou pegar um trem, depois eu vou para o trabalho, depois eu vou fazer isso, aquilo. Irmãos, indo, você vai com a anteninha ligada. E aí, daqui a pouco, você percebe uma pessoa. Alguém vem na sua mente e sabe, queridos, não desconsidera quando você começar a pensar muito numa pessoa. Amém? Porque às vezes Deus quer que você ore por essa pessoa. Às vezes Deus quer que você envie uma mensagem. Às vezes Deus quer que você ligue para essa pessoa e palavras, respostas vão fluir dentro através de você, e você vai ficar tão fortalecido, irmãos, porque é melhor dar. Eu tenho certeza que você já passou por essa experiência de orar por alguém, de trazer uma palavra, de dar um presente, e aquela satisfação, porque se cumpre aquilo que Jesus diz, é melhor dar do que receber. Amém, queridos? Então, existem várias maneiras de nós mostrarmos Jesus. Amém? Abre comigo a tua Bíblia, lá em Romanos, no capítulo 10, querido. Que palavra poderosa. Aleluia. Romanos, capítulo 10. Diz aqui no versículo 13 que todo aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo. Olha que verdade poderosa. Todo aquele que reconhecer, todo aquele que abrir o coração para o Senhor será salvo. Agora, como que as pessoas vão ser salvas? Versículo 14 diz, como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Ou seja, as pessoas só vão receber Jesus se nós decidirmos abrir a nossa boca, amém? Agirmos para que as pessoas conheçam a respeito de Jesus. Tem muita gente ainda para ser salva, queridos. Tem muitas pessoas para serem ganhas. Jesus está voltando. O que nós vamos entregar para o Senhor? Vidas.
Essa é a expectativa de Deus para mim e para você. E como que elas ouviram a respeito de Jesus? Se nós abrimos a boca. A Bíblia diz aqui também no versículo 17 que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Amém? Nós temos, né, esse acesso a Jesus através da fé. Nós temos esse acesso a Deus através da nossa fé em Jesus. Porque como nós cantamos aqui, não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Só o nome de Jesus, não há outro. Não há outro nome no céu, na terra, debaixo da terra, que se compare ao nome de Jesus, porque foi Ele que foi enviado por Deus. Foi Ele que morreu na cruz por nós. Foi Ele que ressuscitou por nós e foi Ele quem liberou essa vida de Deus para nós. Então, a fé, ela vai vir pelo ouvir e ouvir a respeito de Cristo. Então, o que tem que sair dos nossos lábios? Diga Cristo. O que tem que sair dos nossos lábios? Alegria. O que tem que sair dos nossos lábios? Gratidão. O que tem que sair dos nossos lábios? Paz, reconciliação. Como eu disse para os meus alunos da matéria o fruto do Espírito. Tudo que não edifica, edivai. Amém? Pegou aí? Amém, querido. Tudo que não edifica, edivai. Então, o que você quer deixar nas pessoas? Diga, eu quero deixar as marcas de Cristo. Eu quero deixar o cheirinho de Jesus. Amém? Falando o que Cristo falaria, se movendo como Cristo se moveria, fazendo aquilo que Cristo faria. Então, seja ousado. Impõe as mãos sobre os enfermos. Sabe por quê? Não é você que cura. É Jesus. O nosso trabalho é crer e impor as mãos. Amém? E se não acontecer, não é com você e também não desmerece o que a palavra de Deus diz, porque a palavra de Deus é a verdade. Se não aconteceu, se a cura não se manifestou, alguma coisa aconteceu ali. A pessoa não creu, ou tem outras coisas que, por exemplo, você pode aprender no centro de cura. Mais sobre esse assunto. Mas o nosso papel é fazer, obedecer a palavra, amém? Essa é a expectativa de Deus, irmãos, que a gente obedeça a palavra, imponha as mãos sobre os enfermos para eles receberem a cura, falarmos de Jesus e descansarmos. Amém? Deus nos chamou para sermos os bons semeadores. Então, qual é o trabalho do semeador, irmãos? Semear. É botar a mão na sacola, amém? Tirar a semente, por onde eu for, eu vou semear, eu vou liberar. O poder de Deus, irmãos, é assim. Esse é o nosso trabalho. O terreno onde a semente foi colocada não é nossa responsabilidade, amém? Porque o único terreno, diga o único terreno que eu preciso cuidar e que eu posso cuidar, diga é o meu coração. Então, eu vou cuidar do meu terreno, para que toda vez que a palavra chegar, ela vai crescer, ela vai germinar, ela vai dar fruto, ela vai prosperar. Amém, irmãos? Aleluia, esse é o nosso trabalho. Então, se fé, irmãos, vem pelo ouvir, eu quero trazer para você algo que eu recebi do nosso querido apóstolo Guto nessa viagem. Se fé vem pelo ouvir, a compaixão vem pelo ver. Amém? Lá em Mateus, capítulo 14, versículo 14, e em Marcos 6, 34, diz que Jesus estava rodeado de uma grande multidão. E a Bíblia diz que a primeira coisa que Jesus fez diante daquela multidão foi ver. Diga assim comigo, ver. Amém? Essa foi a primeira ação de Jesus, ele viu as multidões. A segunda ação de Jesus, além de ver, diz que ele se compadeceu. Diga, se compadeceu. Amém? Essa foi a segunda ação de Jesus diante daquela multidão. E a terceira ação de Jesus foi curar, ensinar, manifestar o poder de Deus, os dons do Espírito Santo. Então, pega aqui comigo essa dica aqui de Jesus, hein? Muitas vezes nós queremos ver o poder de Deus se manifestar através de nós. Mas isso, irmãos, vai ser também uma consequência de quê? De nós nos compadecermos das pessoas.
E esse amor, essa compaixão vai ser um resultado de nós vermos a multidão. Por que eu estou falando sobre isso aqui? Isso é muito importante. Você vai sair daqui com essa revelação no seu coração. Quanto mais, irmãos, nós pararmos, diga assim comigo, parar. Isso é bem importante. Por quê? O Deus desse século, Satanás, ele é real. E aí, o investimento dele nesses últimos anos que antecedem a vida de Jesus é fazer com que nós, os cristãos, que carregamos a semente da palavra, não paremos. Ficamos ocupados em atividade, programação, atividade, é coisa, é não sei o que lá. Ele quer nos distrair para a gente não parar para ver as multidões. Irmãos, nós precisamos parar para ver as pessoas que estão ao nosso redor. Ontem, no nosso evangelismo, nós tivemos essa experiência. Foi fortíssimo. Porque nós andamos com um grupo de 4 adultos e 3 adolescentes e uma criança. E a gente andava ali no meio daquelas pessoas, eram várias pessoas. E aí a gente já tinha a dica de ligar a anteninha. E nós ligamos a nossa antena. E nós começamos a andar, assim como Jesus andava aqui nessa terra. E a gente começou a perceber as pessoas. Porque quando eu falo sobre ver, irmãos, aqui, eu estou falando sobre uma exposição intencional nossa, diante das pessoas, para perceber o outro. E vocês estão me entendendo? O diabo, ele quer distrair a gente para a gente não perceber o cônjuge. Para a gente não perceber os nossos filhos dentro das nossas casas. Para a gente não perceber o motorista do ônibus que a gente passa todo dia. E parece que ele virou uma pessoa invisível. O inimigo quer que os nossos olhos fiquem fechados para a gente não perceber o que está no coração das pessoas. A gente precisa ver mais. Vamos fazer um exercício agora? Aleluia! Coloque em pé no seu lugar. Dá uma volta aí ao teu redor. Olha para as pessoas. Não tenha medo, amém? Não tenha vergonha disso. Percebe as pessoas, consegue ver. Eu não estou falando para você ficar vendo o cabelo da pessoa, não é isso. Mas é perceber um ser humano precioso, um ser humano criado à imagem de Deus, percebendo as pessoas. Amém? Com a anteninha ligada para compreender o que vai ali dentro. Pode sentar no seu lugar. Foi só um teste para você não dormir. Aleluia! Mas é sério, irmãos. Isso que eu estou falando é muito sério. A gente precisa perceber as pessoas que estão ao nosso redor. E aí, quando a gente vê as pessoas, diga, quando eu vejo as pessoas com os olhos de Deus, o que vai acontecer? Compaixão vai se levantar dentro de nós, porque assim como a fé vem pelo ouvir, a compaixão, aquele sentimento que tinha em Cristo, irmãos, ele vai brotar, ele vai se manifestar dentro e através de nós, quando nós pararmos para ver as pessoas, amém? E a compaixão vai nos levar para o terceiro passo, que é curar os enfermos, que é falar do Senhor, que é ensinar para as pessoas, que é estar disponível para os dons do Espírito Santo operar através de nós. Que coisa maravilhosa, né? Quando a gente vê pessoas sendo ousadas, se movendo debaixo de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Como é bom a gente ver as pessoas, né? Liberando o céu na terra. Isso não é lindo, irmãos? Mas isso deve ser um fruto de íntima compaixão. E essa íntima compaixão é um fruto de nós estarmos mais atentos. Amém? Você recebe essa palavra nessa noite? Mais atentos. Agora vai comigo lá em 1 Timóteo, no capítulo 2. Oh, aleluia. Obrigada, Senhor. Eu tenho um livro aqui para te indicar, aliás, 2. Conquistando Almas, onde os pecadores estão, do T.L. Osborne. E esse aqui maravilhoso, do nosso querido pastor Raul Agra, Evangelismo Prático. Aqui vai trazer, por exemplo,
sugestões de como evangelizar crianças e adolescentes, como organizar cruzadas evangelísticas. Irmãos, tem tanta coisa boa que a gente pode fazer. Deixa eu te dizer, a gente tem um prédio alugado na Avenida Sertório de Porto Alegre, Zona Norte, disponível o dia todo, de manhã e de tarde, para que se levantem os cursos, para que se levantem os projetos sociais. Irmãos, praticamente esse prédio é enorme, porque nós temos várias salas aqui nesse prédio do lado, funcionando apenas de segunda a segunda nas noites. E o que nós podemos fazer aqui de dia, irmãos? Eu estou com expectativa. Talvez coisas que Deus já colocou no teu coração. Está disponível, vem falar com a gente. Vem compartilhar aquilo que Deus já colocou no teu coração, irmãos. Porque eu estou animada. Nós estamos animados, a nossa liderança está animada para pegar junto com você. Não espera a gente trazer os projetos. Existem coisas que Deus plantou dentro de você, elas precisam ser startadas, porque nós somos o corpo de Cristo. Talvez você seja mão, talvez eu seja braço. É assim que funciona o corpo de Cristo. A aula de música aqui. Irmãos, já imaginou nós fazendo espetáculos no centro de Porto Alegre, com a nossa equipe de teatro, de música? Irmãos, você precisa se animar com isso. Pessoas sendo atraídas pela unção. Ontem a gente estava lá na orla louvando a Deus, irmãos, a unção tomando conta daquele lugar. Pessoas simplesmente paravam e ficavam extasiadas por causa da unção. A unção está aí dentro e ela precisa ser colocada para fora. Aí depois nós entramos lá no Parque Harmonia, começamos a visitar ali os piquetes, né? E meu coração ardendo. A gente precisa ter um piquete da fé aqui. A gente precisa ter um piquete da fé aqui. Aí eu comecei a imaginar, no próximo ano, irmão, já vai gerando aí no teu coração. A gente com um lugar lá, com roupas tradicionais, tocando gaita. Jesus é bom, né? Já pensou? Com um churrasquinho, cuca. E um lugarzinho assim, temos oração gratuita. Irmãos, vai ser um reboliço santo em Porto Alegre. Irmãos, você tem que começar a pensar nessas coisas que ninguém nunca fez. Não fica pensando, mas é loucura demais. Não, querido. Nós podemos fazer muito mais. A Elaine me mandou no meu Instagram, no direct, uma ideia de uma igreja, nem sei onde que é. Que eles fazem um drive-thru de oração. Aí eu disse, eita Jesus, a gente está na Avenida Sertório. Tem um semáforo aqui do lado, irmãos. Nós podemos botar placas assim, oração gratuita à direita. À direita. Irmãos, a gente pode se organizar para isso. As pessoas vão parar porque elas estão sedentas daquilo que nós carregamos. E quando a gente começa a fazer isso, irmãos, a reclamação vai embora, a murmuração vai embora, a insatisfação vai embora. Você já percebeu que quando a gente está meio borocochô e a gente decide fazer aquela faxina santa em casa, ou fazer exercício físico, quando a gente se coloca em movimento, cadê a murmuração? Porque a gente coloca o corpo em movimento. Assim é em relação à nossa frutificação para ganhar vidas. Quando a gente se coloca em movimento, irmãos, cadê a insatisfação? Cadê a murmuração? Foi embora. Porque aí sim nós entramos no propósito de Deus para a nossa vida. Amém? Você está aí em 1 Timóteo? 1 Timóteo, capítulo 2. Versículo 1 diz, antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de algumas pessoas. É assim que está escrito? Não. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz, olha, é necessário, antes de qualquer coisa, primeiramente, ore. Então, você quer ganhar alguém para Jesus, você quer ganhar os seus funcionários, você quer influenciar lá na sua universidade, você quer fazer grupos de oração na sua escola, eu sei que isso está fervendo dentro de você. Comece a orar por isso, comece a gerar no Espírito Santo, amém? Para que pessoas sejam alcançadas, e ele diz, olha, vocês têm que orar por todos os homens.
Em favor de quem? Versículo 2. Dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Para quê? Para que vivamos uma vida tranquila, mansa, com toda piedade e respeito. Amém? As eleições estão chegando, a gente está sabendo sobre isso. E graças a Deus que aqui na igreja, irmãos, a gente tem recebido princípios e valores para a gente realmente ser inspirado por Deus para votar certo. Amém? Amém, queridos? E aí ele fala, isso é bom e é agradável diante de Deus, nosso Salvador. O que é bom aqui? E o que é aceitável diante de Deus? Que a gente ore mesmo pelas nossas autoridades, que a gente ore por essas eleições, que a gente ore pelo prefeito dessa cidade, que a gente ore pelas nossas autoridades governamentais no Rio Grande do Sul, no Brasil, irmãos, porque você talvez não concorde com aquilo que aquela pessoa de influência está fazendo, mas você sabia que Jesus morreu por ele? Você sabia que Jesus morreu por ela? Mas a gente precisa orar, irmãos. Orar para que pessoas cheias de Deus alcancem essas pessoas, esses lugares. Que pessoas cristãs, cheias de Jesus, se levantem mesmo para ocupar esses lugares, amém? Para serem ousados, para serem corajosos. E é interessante que aqui na continuação do texto, ele vai começar a dizer qual é o desejo de Deus. E aí no versículo 4 ele diz que o desejo de Deus é que todos, diga assim comigo, todos. Ele diz o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. E que todos esses que foram salvos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E a minha percepção, irmãos, é que nós, como igreja, no geral, a gente está mais focado na segunda parte do versículo. Que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Isso fala sobre edificação do corpo de Cristo. Crescimento do corpo de Cristo, isso é lícito, isso é bíblico, nós devemos investir nisso. Mas a impressão, a percepção que eu tenho é que nós estamos esquecendo da parte A do versículo, que é que todos sejam salvos. O que Deus quer? Deus quer que todos os salvos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, mas Deus quer também que salvação se manifeste no nosso meio, amém? Na nossa cidade. E como que a gente vai começar? Orando. Por isso essa conexão dos versículos 1, 2, 3 com o versículo 4. Ele diz, olha, vocês precisam orar uns pelos outros, vocês precisam gerar isso em oração. Mas não é só orar, amém? É se expor para quê? Para expressar, diga assim comigo, expressar. Expressar a salvação. Porque talvez você tenha um desejo tão grande que a sua família seja salva, mas o desejo fica tão entupido, tão dentro de você, que as pessoas nunca ouviram você falando de Jesus ou expressando isso. E eu tenho falado, eu tenho batido nessa tecla, irmãos. A gente precisa se expressar mesmo. O diabo quer subjugar a gente, fechando a nossa boca, fechando a nossa mão, fechando o nosso bolso. Mas a gente vai contra isso, irmãos, amém? Falando, sendo ousado, sendo corajoso para expressar o amor de Deus para as pessoas que estão ao nosso redor, amém? E aí ele diz, por que é que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade? A resposta está no versículo 5. Pois há um só Deus, há um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Cristo Jesus. Não sou eu essa mediadora. Não é uma pessoa famosa no mundo que fez isso ou que fez aquilo, não. A Bíblia é bem clara aqui. Você que é visitante, escuta isso que está escrito na Bíblia. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Em Atos 4:12 diz, e não há salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Amém? Queria pedir para o Ministério de Música vir aqui. Aleluia. E aqui no versículo 6 diz, o qual a si mesmo se deu, está falando de Jesus, ele se deu em resgate por todos,
Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de Jesus. Você pode se colocar em pé no seu lugar. Nós já estamos pertinho do final, mas o final ficou para o melhor. A cereja do bolo ficou para o final, porque não tem como, irmãos, a gente se reunir, não tem como a gente reunir a nossa família e não falar de Jesus, de tão grande salvação, de algo tão poderoso que Ele fez por nós. Nós estávamos indo para o inferno, nós estávamos presos em nossos pecados, nós estávamos sem vida, nós estávamos destinados a uma vida medíocre, nós estávamos destinados a uma vida sem graça, com enfermidade. Mas Jesus, Ele decidiu se entregar por nós. Ele deu a sua própria vida. Ele abriu mão da sua própria vida mesmo para que pudesse realizar o mais alto e melhor sacrifício de todos. Quando Ele foi pendurado naquela cruz, se cumpriu as Escrituras. Ele carregou sobre o seu corpo nossas dores, nossas enfermidades, nossos pecados, nossas mazelas, nossas angústias, nossas tristezas, nossa escuridão. Ele carregou, Ele levou, Ele tomou sobre si. E o sacrifício dele, o sangue dele, foi derramado naquela cruz por nós. E esse sangue foi aceito por Deus, porque era o sangue de alguém que nunca pecou. Amém? E ao terceiro dia, a Bíblia diz que Ele ressuscitou. Existem provas e provas, fatos, a respeito da ressurreição de Jesus. Ele está vivinho da Silva, está no céu, nos representando à direita de Deus como homem. Para sempre virou homem, mas o homem que veio trazer vida para nós. Amém? Você